dia a todos. Estamos aqui nessa belíssima região do Piemonte, mais uma vez. Agora vamos para Asti, que fica aqui a mais ou menos 1 hora de trem a partir de Torino. Então vai ser a minha primeira visita, vai ser um bate-volta e vocês vão descobrir aí o que tem de legal na cidade junto comigo. Então vamos lá. Então, como vocês viram, para chegar até aqui a partir de Torino, né, onde eu estou hospedado, onde muita gente também faz a base para visitar várias cidades aqui do Piemonte, a viagem dura cerca de 60 minutos. Alguns trens demoram 43, 45 minutos, outros 60, depende da tipologia, depende do trem. A viagem é muito bonita. E aí, saindo de Torino, nós vamos aqui em direção ao Baixo Piemonte. Aqui é uma das áreas mais significativas também, porque muitas vinhas ficam justamente aqui no Baixo Piemonte. Cerca de 30% da produção vinícola vem aqui dessa área da região. Saindo da estação ferroviária, apenas algumas quadras e aí a gente já cai aqui no centro da cidade. A cidade conta com 73 mil habitantes. Para a Itália já não se trata de uma cidade muito pequena, mesmo porque ela é capoluogo de província, uma espécie de capital da área metropolitana. Então a administração da província fica justamente aqui em Asti. A cidade já é rodada na história, afinal os romanos a fundaram aqui como Asta, e dessa Asta acabou virando Asti com o passar do tempo. Aí teve o ducado também aqui de Asti, depois teve o domínio longobardo, até depois, passando o tempo, a chegada da família Savoia, que dominou, como vocês sabem, toda a região do Piemonte. A cidade tem muito tempo em sua história, muito conhecida também pelo comércio, desde tempos imemoriais. Inclusive, a uma determinada época, ela mesma prensava sua própria moeda aqui. A Piazza San Secondo é considerado o salotto da cidade, ali também onde se encontra o município, a prefeitura, edifício que vem ali dos 1700, onde ali também havia um edifício medieval. A cidade é caracterizada pela sua arquitetura gótica medieval. Eles dizem aqui, com a boca bem cheia, que essa aqui é uma das províncias mais genuínas, não aqui do Piemonte, mas de toda a Itália. Eles têm essa característica arquitetônica muito interessante, onde nós podemos visualizar muitos edifícios que são construídos com tijolos aparentes ali na fachada, e alguns são mesclados entre tijolos e pedras, mas isso é uma marca legal da cidade. Com o desenvolvimento da burguesia aqui, muita coisa interessante foi construída, principalmente ali entre o período do pós-renascimento, barroco, com muitos palácios significativos. Então tem uma rota aqui apenas pelas áreas barrocas da cidade, bem interessante. Um destaque é o Palazzo Alfieri, que é um edifício barroco, e ali viveu o poeta Vittorio Alfieri. Hoje esse local é um museu, pode ser visitado, e a gente pode visualizar ali esse local magnífico, né, que inspira, com certeza inspirou, né, muitas poesias, e ainda inspira. Quem gosta da arte sacra, aqui tem muita coisa interessante, muitos edifícios significativos. É o que eu sempre digo, tem uma frase até estampada na catedral ali, dizendo que os centros religiosos, as igrejas, as catedrais, elas são o resultado cultural e social histórico da cidade, independentemente de qualquer tipo de religião. E é por isso que nós sempre mostramos para vocês características arquitetônicas e sociais que estão impressas justamente nessas igrejas ou catedrais. E aí eu visitei algumas dessas igrejas. Quem vive aqui ou quem conhece a cidade pode dizer, mas você não visitou a igreja A, a igreja B? Realmente
São muitas aqui, visitei várias ali que foram incríveis. Interessante que a catedral não fica exatamente no centro, mas isso tem uma explicação porque o núcleo mais antigo da cidade ficava por ali. Hoje ela está como se fosse assim descentralizada. Mas antes de alcançar a catedral, o domo, visitei a igreja dedicada ao patrono aqui da cidade. Ela tem panca também de catedral, com certeza. No interior da igreja também é possível ver algumas bandeiras referentes ao pálio. O Palio de Asti, pessoal, é simplesmente, segundo eles, o mais antigo de toda a Itália. Então eles fazem essa corrida de cavalos, né? Normalmente entre setembro e outubro são realizadas em 2 datas essas corridas. Esse palio é dedicado ao padroeiro da cidade, ao San Secondo, que é justamente onde estão ali essas bandeiras ali dentro da igreja. O interessante também é que eles correm no pelo, justamente como faziam desde épocas imemoriais. Então é algo bastante rústico, bastante medieval. Eu coloquei algumas fotos aí para vocês verem. É a principal manifestação da cidade, algo que ocorre há séculos. Imaginem, pessoal, ela gira em torno disso. Então essas corridas elas são realizadas entre bairros, né? Os bairros eles entram nessa disputa, assim como outros palhos também que acontecem aqui na Itália, né? Nós mostramos já para vocês algumas imagens do Palio de Siena, que é muito conhecido, e é mais ou menos por aí aqui também esse esquema de disputa entre bairros, mas sempre com essa devoção ao padroeiro da cidade, o San Secondo. Coração histórico e comercial da cidade, ele é disperso, mas reunido através das suas muitas praças. É ali que a cidade ferve, muito frequentada em todas as épocas do ano, e eles chamam aqui os pórticos de inverno, justamente pela sua proteção. Esse termo salotto aqui na Itália significa que é o local de mais prestígio em uma cidade. Então aquela praça ou aquela rua onde todos acabam se encontrando ou querem se encontrar de alguma forma. Então é um local sempre muito prestigiado e importante em cada cidade. Então aqui eles consideram o Salotto di Asti. Belíssimo, né? A cidade, com cerca de 73 mil habitantes, é bem servida culturalmente. São 11 museus aqui na cidade e mais 8 bibliotecas e arquivos públicos. Região Piemonte sempre um espetáculo nesse aspecto. Peguei aqui para vocês um folhetinho aqui dos museus, né, de Asti. Aqui nós podemos ver alguns desses museus e eles têm uma tarifa única aqui de 10 euros, onde as pessoas podem visitar todos os museus, né? Esses 10 euros aqui é a tarifa inteira. Tem os descontos, né? Para mais de 65 anos, para os jovens, etc. e tal. Inclusive tem a possibilidade de realizar visitas guiadas. Muito mais do que esse bate-volta que eu estou fazendo, muito simples, né? Com relação ao que a cidade oferece. Dá para se hospedar aqui tranquilamente e curtir a cidade por inteiro.
Outra coisa interessante para se curtir aqui em Asti é com relação à enogastronomia. Como eu disse no começo desse vídeo, a cidade é conhecidíssima aqui, não digo só a cidade, mas essa área geográfica. Interessante que eles têm uma nomenclatura especial para essa área, que seria a Regione di Monferrato. É algo que fica aqui dentro do Piemonte, eles chamam de região mesmo, e ela abarca várias características importantes aqui, que é a transformar em patrimônio da humanidade UNESCO. Olha só que interessante, porque tem a questão geográfica e tem a questão da natureza, tem a questão também de tradições seculares. Eu falei aqui da questão dos vinhos que são produzidos aqui nessa região. Eles são conhecidíssimos, não apenas aqui na Itália, mas internacionalmente, pela sua qualidade. Não tem como não falar de Asti sem falar do Barbera d'Asti, além do seu espumante conhecidíssimo e muito apreciado, não apenas aqui na Itália, mas internacionalmente. O Barbera d'Asti tem essa denominação DOC desde 1970 e já em 1798 ele já estava inscrito ali entre os principais vinhos piemonteses. Essas vinhas estão presentes em Monferrato, que fica, em parte aqui na província de Asti, 116 cidades, 116 comuni que mexem aí com esse vinho, só aqui na província de Asti, e mais 51 em Alessandria, que fica aqui também no Piemonte, já é outra província. Espumantes, vinhos tintos, brancos e os vinhos licorosos, Moscatel, por exemplo, aqueles vinhos mais doces de sobremesa, que são excelentes. Tudo dessa região aqui. Eles estão muito bem servidos, inclusive é possível encontrar aí festas populares, sagras. Bom, uma parte muito interessante, magnífica, é sem dúvida nenhuma a catedral. Mesmo que você tenha visitado tantas catedrais aqui pela Itália, cada uma é diferente da outra. Como eu disse, é o resultado também da sociedade local. E essa catedral, ela é belíssima porque ela é toda frescada, então a gente sente a vivacidade dela em seu interior. Algo bastante curioso aqui é que ela está em uma posição descentralizada em relação ao núcleo principal da cidade. Lógico, não muito distante, mas vocês observam aqui, essa praça, ela é todinha dedicada a ela, então não tem aqueles comércios, cafés, restaurantes, lojinhas e tal. Aqui é um local totalmente dedicado a essa construção. Então quando nós estamos nos aproximando aqui através de ruelas, a gente vê essa enorme praça se abrindo e a gente pode observar a lateral da catedral. Isso para quem vem do centro, logicamente. Isso é bastante interessante e era uma característica dessas igrejas até em épocas medievais. A sua entrada normalmente era mesmo pela lateral, sendo a fachada principal utilizada apenas em algumas ocasiões. Bom, o fato é que aqui é um local gratuito, como a maioria das catedrais italianas, principalmente fora dos grandes centros. Ela não deve nada a catedral alguma e a gente pode fazer aqui uma visita muito dedicada, tranquila, observando todas as pinturas, os afrescos. Ela é realmente magnífica e vale não, tem que fazer a visita aqui em Asti e conhecer esse local magnífico. E ela também é o resultado de muitas reconstruções ao passar dos séculos, que era normal, logicamente, porque eles iam adequando também o gosto de cada época. Se a catedral era românica, depois, na época do Renascimento, eles achavam que ela estava um pouco datada, põe uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas vamos dizer assim, o cerne dela é gótico, mas ela flerta ali com alguns detalhes de outras épocas também. O interessante é observá-la e ver todas essas camadas muito imponentes, muito bonitas.
Muitas são as torres ainda que estão aqui de pé, e como muitas torres em tantas partes aqui da Itália, elas eram utilizadas como ostentação, igual hoje, né? Tem aqueles edifícios gigantescos, as pessoas ostentando e tal. Aí tinham essas famílias que construíam essas torres simplesmente por ostentação. Então, tem várias delas aqui, e a mais conhecida aqui, a mais significativa, é a Torre Troiana. Então ela é um dos símbolos da cidade, ela vem do século XIII e tem como característica possuir um dos sinos mais antigos aqui de toda a região do Piemonte. Ao longo do tempo também as famílias iam perdendo as suas posses, tinham que vender a torre. Muitas vezes o próprio comune, a própria cidade comprava a torre, e depois ela começou a ser utilizada simplesmente para marcar as horas ali, que era importante para a cidade. Então ela até hoje tem ali o seu relógio. É possível subir nessa torre, mas durante o período aqui da minha visita ela estava fechada, iria abrir aqui no final do mês. Mas durante a época entre a primavera e o final do outono, ela está aberta à visitação. Muitos são os pratos que podem ser harmonizados com tantos rótulos interessantes de vinhos que eles têm aqui. Uma pasta ripiena, uma massa recheada muito conhecida, é o Agnolotti del Plin. Na verdade está presente em tantas cidades aqui do Piemonte, mas cada uma tem a sua variaçãozinha. Eles têm a deles aqui também, assim como o Vitello Tonato, que eu acabei comendo ali em uma leitura diferente. E aí também, logicamente, tem os doces com avelãs. Avelãs daqui mesmo, né, da região do Piemonte, e ela é justamente conhecida, a região, também por conta da sua nocciola, que faz parte ali dos ingredientes principais da pasta de avelã. A mais conhecida do mundo, da galáxia, é a Nutella, que não está me pagando, poderia me pagar, mas talvez ela nem quisesse nos pagar aqui também. Por quê? A Nutella, ela é a pasta de avelã mais comercial, tem uma quantidade de açúcar muito grande e uma quantidade menor de avelãs. Você pode encontrar aqui pela Itália, pessoal, marcas muito melhores, orgânicas, com muito mais qualidade. Tem diversas aqui, não apenas marcas artesanais que nós podemos encontrar em locais que vendem esses produtos, ou mesmo no supermercado. Tem empresas menores, né, que a Ferrero. O fato é que o Piemonte é o responsável por esse vício mundial. Justamente ali na cidade de Alba, que ainda iremos mostrar para vocês com certeza, é onde se iniciou ali a Ferrero. Lógico que eles não fabricam só a Nutella, tem vários outros produtos aí. Percorri mais o centro histórico, portanto, como eu sempre digo, o nosso conhecimento aqui da cidade é bastante superficial, mas tenho a experiência de viver aqui já há alguns anos na Itália. Eu pude notar que a cidade é muito interessante, são muitos comércios de qualidade, muitos restaurantes, bares, tem uma vivacidade. Vale dizer também que aqui é uma das áreas mais frias da região do Piemonte e também uma das mais quentes depois na época do verão. As uvas gostam, né? E por isso que eles produzem bons vinhos também. Acho muito bom que a cidade tenha essa conexão com Torino de maneira muito eficiente, são muitos trens por dia, é uma linha muito boa. Além do que, pessoal, eles são conectados aqui também com a cidade de Gênova. Dá para você fazer um passeio na Ligúria. A viagem de trem dura cerca de 1h23, 25 minutos. Então, bastante interessante também essa conexão. Lembrando que estamos aqui quase divisa com a França, né? Todo um mundo francês aí, principalmente ali na parte da Riviera Francesa. Tem muitas possibilidades interessantes. Aqui eu estou falando mais da ânima do centro histórico da cidade, do que a cidade acaba sendo representada através dos séculos. No passado tinham muitas indústrias poluentes e ao longo do tempo isso foi remanejado, muitas indústrias não estão mais aqui ou se adequaram às normas mais importantes com relação ao meio ambiente. O fato é que eles têm áreas incríveis e belíssimas aqui.
Então sempre se fala ali das colinas da Toscana. Aqui também tem, pessoal, várias colinas incríveis e sempre com um clima de organicidade. Então são várias cidadezinhas e vilarejos que podem ser visitados e muitos deles têm características únicas aqui da região. E isso é muito significativo, por isso que eles têm vários títulos aí de proteção, não apenas ambiental, como arquitetônica, ou são partes também do patrimônio UNESCO. Vale a pena um turismo dedicado apenas na região, ou esticando ali para o Vale da Aosta. Transições únicas aqui entre a cultura francesa também, nas áreas ali mais de divisa, com a cultura italiana. Ou a cultura piemontesa, né? Que é muito mais antiga do que a própria Itália, no sentido da unificação no ano de 1861. Eles têm o seu dialeto, eles têm a sua cultura, tantas coisas interessantes aqui que só visitando cidadezinha por cidadezinha que a gente acaba descobrindo, vivenciando e querendo retornar, com certeza. Pessoal, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui, especialmente os membros do canal que estão sempre aí conosco. Caso você queira se tornar membro do canal, é muito fácil, nós colocamos um link aqui na descrição do vídeo e se você estiver vendo esse vídeo através do seu computador, você já coloca ali no botão Seja Membro. Caso você esteja vendo no celular ou na televisão, clique nesse link que nós colocamos na descrição. Isso é um produto do próprio Google, do próprio YouTube, que vocês podem fazer a assinatura autonomamente e também o seu cancelamento. São diversos níveis de assinatura que vocês podem escolher o que melhor se adapta e o que vocês querem aqui desfrutar do canal. E isso é muito importante também para o desenvolvimento do canal, logicamente, né, pessoal? Aqui nós fazemos os vídeos sempre de maneira muito honesta, genuína, né, passando aqui as informações que nós conseguimos captar da cidade, sem nenhum tipo de sensacionalismo nem nada, para atrair cliques. Nós sempre mostramos as cidades com muito respeito, as pessoas que vivem no local, a trajetória, né, da própria cidade, são cidades milenares. Quando nós temos críticas, são sempre de maneira construtiva e sempre olhando ali nessa parte turística, na parte de acolhimento e também situações que nós observamos que podem ser melhoradas para os próprios cidadãos, mas sempre de maneira muito respeitosa. E é isso que a gente propagou aqui nesses 7 anos de canal e quanto mais forem aí, sempre vai ser assim, pessoal. Não percam os nossos próximos vídeos e também as transmissões ao vivo. Muito obrigado a todos, nos vemos em um próximo vídeo e grazie mille!